Bem-vindos a mais um vídeo, dando continuidade à série Tomismo para Iniciantes. Hoje vamos abordar sobre a demonstrabilidade do ser de Deus. E no outro vídeo, sobre o ateísmo, sobre os ateus não são mais inteligentes, eu expus um problema que uma falsa crença dos protestantes, ou da maioria deles, de que Deus não seria demonstrável pela razão. É um argumento que vem justamente de autores como Yosef de Maistre, Louis de Bonald e Félicité de Lamennais, que são os tradicionalistas, no sentido herético da palavra, claro, né? Não estamos aqui falando dos tradicionalistas que desejam um retorno ao catolicismo pré-Vaticano II. É também o erro de Kant, que ele cria que Deus seria já um pressuposto do imperativo categórico, tá? Como se o conhecimento de Deus dependesse das nossas ações morais. É também um erro que vem também do David Hume, de que, segundo ele, não podemos conhecer a relação causal das coisas, tá? Mas apenas as suas sucessões. E o Guilherme de Ockham, o maior expoente do nominalismo, para Guilherme de Ockham, Deus só pode ser conhecido pela fé. Porque sendo Deus de natureza, sendo Deus sobrenatural, né? A sua natureza divina não poderia ser conhecida a partir da criação, que é natural pura e simplesmente, tá? Já que aquilo que é natural é decorrente de uma certa arte divina. Pois bem, né? Esses erros, claro, já foram condenados não só pela Sagrada Escritura, como nós lemos na Epístola aos Romanos de São Paulo, capítulo 1, versículo 20, desde a criação do mundo, as perfeições divinas de Deus e o seu sempre eterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se pode excusar. A Sagrada Escritura, não eu, a Sagrada Escritura deixa bem claro que o ateísmo, ele é culpável, sim, tá? Não tem desculpa. A descrença do ateu é culpável. Não é uma convicção exatamente honesta. É culpável. Isso é o que consta na Sagrada Escritura. A Constituição Dogmática Dei Filhos do Concílio do Vaticano, terceira sessão, capítulo 4, ensina o seguinte: se alguém disser que o Deus único e verdadeiro Criador e Senhor nosso, por meio das coisas criadas, não pode ser conhecida com certeza pela luz natural da razão, seja anátema. Mas o foco aqui é o refutar o ateísmo, tá? Mas convém criticar os que defendem essas doutrinas errôneas, porque eles mesmo, essa gente mesmo sendo ateísta, favorece o pensamento ateísta. Aqui eu vou defender o ponto de Santo Tomás de Aquino, tá? E defender o tomismo busca defender também o que se opõe, porque eu tenho convicção de que essas pessoas que defendem esses pontos de vista distintos, eles de alguma maneira favorecem o ateísmo. Santo Tomás, ele ensina que a demonstração do ser de Deus se dá pelo raciocínio quia, que se dá do efeito para a causa, é diferente
do raciocínio próprio ter quid, que é da causa para o efeito. Raciocínio próprio ter quid seria, por exemplo, você investigar qual é o efeito do fogo sobre algo que seja combustível. Tá? Como você testa isso, você taca fogo na coisa, né? Você realiza esse experimento. O efeito quia já se dá do efeito para a causa. Isto é, você verifica, você analisa algo que é um efeito. Por exemplo, sobre o fogo. Você vê uma pilha de madeira queimada ali, no meio de uma floresta. Você vai saber que alguém acendeu uma fogueira ali. É uma investigação quia. Se você vê algo queimado, você sabe que aquilo pegou fogo. São Tomás, ele vai dizer que podemos demonstrar a existência da causa própria de um efeito, sempre que esse não é mais conhecido que aquela. Porque dependendo dos efeitos da causa, a existência deles supõe necessariamente a preexistência desta, por onde, não nos sendo evidente, o ser de Deus é demonstrável pelos efeitos que conhecemos. Está na Suma Teológica Prima Pars, questão 2º, artigo 1º. Perdão, artigo 2º. Então a demonstração do ser de Deus sempre vai se dar a partir da causalidade, tá? Será uma investigação do efeito para a causa, porque Deus, ele é a causa de todas as coisas. Ele necessariamente tem de ser a causa de todas as coisas. Causa, filosoficamente falando, é aquilo pelo qual a coisa é. Tá? Aquilo do que depende o ser doente. E Aristóteles, ele descobre 4 causas, sendo 2 intrínsecas e 2 extrínsecas. Temos a causa material e a causa formal como causas intrínsecas, e as causas extrínsecas são a causa eficiente e a final, sendo essas 2 distintas da coisa causada. Já a causa intrínseca já está na coisa, e não raro a própria causa formal se identifica com a coisa. Aristóteles usa o exemplo da estátua. Uma estátua de bronze, por exemplo. O bronze é a causa material da estátua, que já está na estátua, enquanto que a causa formal seria a figura da estátua, a figura que a estátua imita, digamos assim. Tá? Se temos a estátua de Sócrates, a causa formal da estátua é a figura de Sócrates, que a estátua busca imitar. Lembrando que a estátua, por ser algo artificial, ele não tem propriamente uma forma substancial, tá? A forma substancial da estátua nada mais é que a forma substancial também do mármore. Perdão, no caso do bronze, tá? Que é aquela porção de matéria individuada. A estátua, ela tem, antes, forma acidental. A causa eficiente da estátua é o escultor. E a causa final é aquilo para qual a estátua serve. Talvez para enfeitar algum lugar, se for a estátua de um santo, para servir como objeto de veneração dentro de uma igreja ou coisa assim, tá? Mas no geral a causa final da coisa, tá,
é aquilo para qual coisa serve. Como eu disse no outro vídeo, o caso do coração, tá? No meu vídeo, a pedra de tropeço do ateísmo. O coração tem por causa final bombear o sangue. E a partir desses princípios, podemos investigar o ser de Deus. E para isso, Santo Tomás propõe 5 vias para demonstrar o ser de Deus. As 5 vias são 4 vias que remetem à causa eficiente e uma via à causa final. Tá? A causa eficiente é a causa fazedora, é a causa que produz o seu efeito, que produz a coisa causada, que gera a coisa, que, enfim, de alguma maneira dá o ser à coisa, tá? Dependendo, claro, do contexto. Temos a via do movimento, que explica a causa do movimento, que é o motor, né? E o efeito, que é o movimento do movido. Temos a via da causa eficiente. E temos a do ser necessário, do qual explica que é necessário um ente que seja o próprio ser subsistente por si mesmo, que é necessário para todos os entes contingentes, e dá diferentes graus de perfeição, dos graus de perfeição, gradação de perfeição, tá? E que o ente tem que ser a causa de toda a perfeição criada. E a 5ª via é correspondente à causa final, que demonstra que todo aquilo que tem uma causa final precisa de algo que intencione esse fim, essa causa final. Tá? A cadeira que tem por causa final servir de assento, ela precisa ter sido designada por esse fim. Precisa de alguém que intencionou esse fim para dar a cadeira. A cadeira não existe por acidente sem ter por trás dela um agente inteligente. Então, são essas vias que demonstram o ser de Deus. E no próximo vídeo eu já vou ensinar qual é a primeira via, como se explica a primeira via. Fique com Deus, até o próximo vídeo.